É bom agradecer ao Senhor, né? Deus, Ele gosta de pessoas que têm o coração grato. E nada melhor do que começar o nosso dia, a nossa devocional, agradecendo a Deus. Eu sei que não está saindo muito sol, mas está saindo bastante chuva, né? E eu acho que a chuva é boa. Às vezes a gente quer tudo do jeito que a gente quer, né? Mas eu sei que tem gente que precisava da chuva e a gente precisa da chuva também, né? Só é triste porque eu não posso jogar tênis, né? Mas tudo bem. Tem gente que vai ser beneficiado, mas que a gente possa ter um coração grato em todos os momentos, né? Que nosso coração seja sempre de dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está conectado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, a aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Jesus, porque nós temos tantas coisas para te agradecer. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é viva e eficaz e nos molda.
e penetra, Senhor, no nosso íntimo, a separar aquilo que é bom daquilo que é mal, daquilo que é carnal, daquilo que é espiritual. Ensina-nos através da Tua palavra, Senhor. Queremos mais uma vez começar buscando da Tua palavra, da Tua presença em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos esticado, o Senhor tem nos dilatado, Senhor, para receber mais e mais da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua presença é real em nossas vidas. E o que nós mais desejamos em nossas vidas é a Tua presença. É a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Por isso vem, Pai. Vem com Teu Espírito Santo. Derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que nós possamos transbordar da Tua presença. Transbordar do Teu Espírito em nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Só para lembrar, então, hoje a gente vai fazer o Zacarias, né? Hoje o capítulo era o 6, 7, 8, mas eu vou dar um resumão do 3, 4, 5 também, para a gente entrar na sequência. E para vocês também pegarem um pouquinho da interpretação das 8 visões de Zacarias. As 8 visões de Zacarias têm a ver com a resposta e a ação do povo no capítulo 7 e 8. Né? Então, assim, uma coisa está ligada na outra. E aí amanhã vocês vão continuar lendo, né, o 9, 10 e 11. E domingo terminar Zacarias. Segunda-feira é o livro de Malaquias. Mas amanhã de manhã eu vou fazer o livro de Malaquias, tá, pessoal? Para a gente não perder, porque segunda-feira o pastor vai dar uma descansada, né? Então, assim, eu acho importante fazer isso também, né? E as minhas filhas também estão pedindo, então, assim, a gente vai dar uma paradinha aí e a gente volta na quarta-feira da semana que vem com a introdução de Mateus, já no capítulo 4, tá? Só que eu vou dar uma introdução de Mateus. E aí, olha que legal, pessoal, estamos acabando o Velho Testamento, olha só, fantástico, né? Que jornada maravilhosa. Só para vocês terem ideia, né? Eu acho que se você pensar nessa ideia de que a Bíblia toda são 66 livros e 39 são Velho Testamento, a gente pensa assim que a gente já foi mais de 65% da Bíblia, né? E a gente vai pegar aí o Novo Testamento vai acabar muito rápido, pessoal, porque a leitura é muito mais fácil, a gente usa muito mais o Novo Testamento, ele é muito mais próximo da nossa realidade, e todo o Velho Testamento foi um preparo para chegar no Novo Testamento, né? Então eu acho que assim, se a gente estudar de verdade, uma hora e meia por dia é muito pouco para três capítulos, né? Mas, assim, também a nossa intenção aqui, pessoal, mais uma vez, né? Nossa intenção não é que você aprende tudo da Bíblia, porque depois você vai passar o resto da sua vida sem querer ler a Bíblia, porque você já estudou tudo, né? Então, assim, vamos devagar, não precisa ter pressa, você não precisa saber tudo da Bíblia, né? Você não precisa conhecer tudo para você ir para o céu, né? Só com o que você já conhece, você já tem a oportunidade de receber a salvação em Jesus. Então não fique preocupado, não, mas eu preciso, aqueles capítulos que eu perdi, eu preciso, senão não precisa, fica tranquila, ano que vem tem mais, a gente vai fazer um outro programa no ano que vem, né? E a gente vai fazendo sempre essa valorização da palavra de Deus na nossa vida, na nossa igreja. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Zacarias, vamos para Zacarias. A gente terminou falando ontem que a gente tem do capítulo 1 ao capítulo 8, a gente tem aqui 8 visões, seria do capítulo 1, versículo 7 até o 6, versículo 8.
A gente tem 8 visões noturnas que o Zacarias teve, que Deus trouxe para ele, né? Lembrando que Zacarias é o Apocalipse do Velho Testamento, né? Muitas visões, muitas projeções para o futuro, muitas projeções para a vinda do Messias, para a volta do Messias, para o tempo do Messias, para o arrebatamento, para o milênio, tantas coisas que tem assim em Zacarias, né? E a gente começou falando de 3 visões antes de ontem. Era o homem entre as morteiras, eram os 4 chifres e os 4 ferreiros, um homem do cordel de medir, e hoje, né? E aí hoje não, né? Mas é só um resumão. Capítulo 3, ele vai falar sobre vestes limpas do sumo sacerdote. E esse contexto, ele vai falar sobre a purificação sacerdotal. E precisava existir uma purificação dentro do templo, dentro das pessoas que serviam o templo. Então, essa visão, ela traz a ideia de que os sacerdotes precisavam trocar suas roupas, né? E vários momentos do Novo Testamento a gente vai ver. Você vai ver várias vezes, principalmente nas cartas paulinas, que Paulo fala muito sobre despir-se do velho homem e vestir-se de Cristo Jesus. É exatamente isso que o Zacarias está trabalhando aqui nesse ponto, né? De que o sacerdócio, as pessoas que representam a Deus, que manifestam a presença de Deus, que buscam a Deus no templo, talvez elas precisem de trocar as suas roupas, tirar a roupa do velho homem e colocar a roupa de Cristo Jesus. Na verdade, o resumo do capítulo 3 das vestes limpas sacerdotais é Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que hoje vivo, vivo pela fé em Cristo Jesus, que se deu e morreu por mim. Ou seja, é tirar as vestes antigas, tirar a religiosidade, tirar aquele velho hábito religioso de viver Jesus somente na aparência e começar a exalar o bom perfume de Cristo, que é Jesus Cristo manifestando a vida em nós. Aí o capítulo 4 vai ser a quinta visão. A quinta visão fala do candelabro de ouro, a menorá, né? Não sei se vocês lembram aquele pedestal de 7 velas que tem, todo judeu mostra assim, esse pedestal de 7 velas, né? Durante um tempo, quando eu era criança, eu era militante, não, era militante em um clube, né? Eu era sócio, eu não era sócio do clube porque eu não podia, porque era um clube de judeu. Esse clube fica do lado do Shopping Iguatemi, ali chama Clube Hebraica. O Hebraica é um clube só de judeus. E aí a minha mãe me colocou lá dentro, porque tinha um professor japonês que dava aula de natação. Aí eu entrei nesse clube para fazer escola de esportes, né? E foi um tempo bem legal. E aquele clube, o símbolo daquele clube é a menorá. É o candelabro de ouro, que você tem as velas, e do lado dessa visão do candelabro de ouro tinha 2 oliveiras ao seu redor. E essas 2 oliveiras tinham a ver com o sacerdote, que é o tal do Josué, e com o representante civil do rei, que era o Zorobabel, aqui no tempo de Zacarias, né? Então, a quarta visão de Zacarias trabalha a purificação sacerdotal, e a quinta visão de Zacarias trabalha a purificação do líder civil, que é o Zorobabel, que seria, de certa maneira, o representante do rei. Como eles estão voltando do cativeiro, eles não têm rei, não existe reinado. O reinado está debaixo do reinado assírio, do rei Ciro, né? Que dominou a Babilônia e mandou o povo de Israel de volta da Babilônia para Israel. Então, tem um versículo muito importante aí nesse texto de Zacarias, capítulo 4, né? Que ele fala assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E esse versículo é um versículo chave aqui, principalmente nas nossas vidas, né? Que às vezes a gente tenta resolver as coisas pela nossa própria força, a gente tenta resolver as coisas pelo nosso entendimento, a nossa razão, não, porque
eu fiz tal faculdade, eu tenho tal título, né? Eu sou doutor, né? Eu sou PhD, eu sou teólogo, professor de teologia, mestrado em divindade. Sabe, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso é muito importante a gente lembrar a ideia de que Deus, ele está acima de todas as coisas e a nossa força não vem da nossa força terrena e material, dos nossos títulos aqui na terra, mas a nossa força vem de um Deus poderoso que criou os céus e a terra e que habita no nosso coração, né? Então, essa palavra dos candelabros, ela traz aqui um encorajamento para o trabalho. É um encorajamento ao trabalho. Pessoal, às vezes a gente quer mudar as nossas a nossa igreja, o nosso departamento, sabe? E às vezes eu penso, sabe, que as coisas não mudam, as coisas não melhoram porque a gente está fazendo com a nossa força. A gente precisa fazer com a força do Senhor, porque a mão do Senhor é mais pesada do que a nossa. Então, tira-se aqui a lição da vingança também, né? Porque alguém fez um mal para você, alguém fez um mal para sua igreja, alguém fez um mal para sua família. Aí você pensa assim, o que eu vou fazer? Eu vou agir? Eu vou lá e vou bater nessa pessoa? Eu vou falar para vocês, a minha mão é muito leve do lado da mão de Deus, né? Então você precisa confiar, não por força, não por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Grava essa frase. Essa frase precisa ficar estampada nas nossas vidas, né? Não por força, não por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você quer vencer uma batalha? Você quer ver uma pessoa ser transformada? Você quer ver seu marido ser transformado? Não por força, não por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Sabe, a gente está tentando transformar as pessoas, transformar minha esposa, transformar minha mãe, meu pai, transformar meus filhos, transformar a igreja, transformar as pessoas, não por força, não por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Guarde essa frase no teu coração. Guarde essa frase no teu coração. A arma mais poderosa que você tem hoje para transformar alguma coisa é orar para que o Espírito Santo de Deus faça a ação dele nas nossas vidas. Amém? Vamos lá. A sexta visão, então, começa no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, que fala sobre o rolo voante, ou a visão do pergaminho que voava, né? E aqui, essa visão, ela traz a ideia que é necessário o resgate da palavra de Deus. Por quê? Porque todas as pessoas desobedeceram à palavra de Deus. As pessoas desobedeceram às ordens do Senhor. Elas eram religiosas, mas elas desobedeceram a ordem principal do Senhor, né? E a gente vê que a palavra de Deus, ela diz que ela exige, a palavra exige que o pecado seja punido, porque é o que está escrito na palavra, né? Então, assim, aqueles que pecarem morrerão, aqueles que têm pecado morrerão, ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, a gente crê nisso, né? O problema é que você e eu temos uma dificuldade de enxergar o pecado em nós. Porque a gente vira e mexe, a gente fala assim, não, mas o que eu fiz? Não fiz nada de errado. O que eu fiz? Não. O que eu fiz para merecer a morte? Fala sério, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, nós não estamos enxergando da maneira de Deus. Porque todos nós temos pecado. Nós já nascemos com o pecado. E nós estamos constantemente lutando contra o pecado. Então, não tira isso do radar. Todos nós somos pecadores e precisamos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todas as pessoas estão destituídas, estão separadas, estão afastadas de Deus, porque todas as pessoas têm pecado. Então, se uma pessoa chegar para mim e falar, não, pastor, eu não tenho pecado nenhum, eu não fiz nada de errado, né? Aí a pessoa gosta de falar assim, não matei, não roubei, né? Não fiz nada de errado.
Assim, aí eu fico assim, por dentro eu fico com uma certa raiva de falar assim, poxa vida, a pessoa não consegue ver, mas de outra forma eu fico pensando, eu tenho pena, né? Porque a gente não consegue enxergar, né? E eu fico assim meio agoniado, mas mais uma vez, né, pessoal? Olha a frase de novo aí. Não por força, não por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você quer convencer uma pessoa do seu pecado? Se você tentar pela sua própria força e o seu intelecto, você não vai conseguir. Simples. Você vai chegar assim, não, minha senhora, mas você precisa entender. Você é uma pecadora, você tem pecado, você nasceu com pecado. Uma mulher fala, não tenho pecado, não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Não matei, não roubei, não destruí, não fiz nada de errado. Aí você tenta pela sua própria força e você não vai conseguir. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, qual é a maneira que você vai fazer para essa pessoa reconhecer o pecado? É só o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos revela o pecado, a justiça e o juízo nas nossas vidas. Né? Então, a gente precisa confiar no Senhor. Aí depois ele vai ter a visão no capítulo 5, versículos 5 até o 11, a mulher e Efá. Efá, na verdade, não é um elfo, né? Não é um, um ser espiritual. Efá é simplesmente uma medida, é um baú que tem uma medida de 22 ou 23 litros para fazer a medida de grãos. Então, assim, era um baú gigante, era um baú grande, e aí nessa visão fala que tinha uma mulher dentro desse Efá. E essa mulher dentro de Efá não é isso, pessoal, isso aqui não é machismo, não é que a cultura judaica ela é meio paternalista, mas assim, a mulher dentro do Efá nessa visão simbolizava o pecado do povo que estava guardado no coração deles. Inclusive, esse baú era um baú fechado com tampa de ferro, com tampa de aço, né? Ou seja, nada conseguia penetrar e tirar o pecado que havia dentro desse baú, né? Então, assim, por isso que é difícil, pessoal, é difícil da gente convencer uma pessoa que ela está em pecado, porque o pecado está guardado numa caixa de ferro, né? Ninguém quer expor o pecado, ninguém quer falar do pecado. Ninguém quer cair na graça do povo e ficar famoso por você ter cometido algum pecado. A gente não quer. Então, a gente guarda o pecado a 7 chaves. Você, às vezes, abre o coração para Jesus, mas você fala assim, ó Jesus, pode entrar em todos os cômodos da minha casa, menos naquele quartinho ali, que aquele quartinho ali chama o quartinho da vergonha. Eu não quero que ninguém saiba, eu não quero nem que o Senhor entre lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá, né? Ele não precisa nem ser aberto, mas não. Deus não quer 90% do seu coração, Deus não quer 99% do seu coração, Deus quer 100% do seu coração. E se existe algum efá com pecado dentro, nós precisamos abrir o nosso coração, porque senão, aí o texto diz, né, que duas mulheres com asas, né? E aí, se essa mulher está sendo o símbolo do pecado, essas mulheres com asas não são anjos do Senhor, mas são demônios que vão levar essa caixa e vão formar uma idolatria em cima do pecado que é cometido, né? Então, assim, é importante entender só que essa visão faz tem uma visão de que o povo reconheça o seu pecado, de que o povo reconheça em abrir esse efá, tirar todo o pecado do seu coração e deixar Deus purificar a vida deles, né? E aí, o capítulo 6, versículo 1 a 8, tem a última visão e já é o nosso texto de hoje, e a gente vai ler as 4 carruagens, ou os 4 carros. Ele diz assim, olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo no meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda cavalos pretos, e a terceira cavalos brancos, e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que representam esses cavalos atrelados, meu senhor?
O anjo me respondeu: esses são os 4 espíritos do céu que acabam de sair na presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A quem tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem os cavalos malhados vai para as terras do sul. Os vigorosos cavalos avançam impacientes pelo percorrer da terra. O anjo lhe disse: percorram toda a terra, e eles foram. Então ele me chamou e disse: vejam os que foram para a terra do norte e deram repouso ao meu espírito naquela terra. Então essa última visão do capítulo 6 tem a ver com a primeira visão, que é a visão dos cavalos, do capítulo 1, versículo 7. Porque lá também fala dos cavalos, né? Fala assim: haviam cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei: o que são esses, meu senhor? Né? Ele fala que do homem da murta, mas ele já deixou relatado os cavalos. Na verdade, esses cavalos são o quê? São os povos que iriam causar destruição, invasão, que iam dominar sobre essa região, né? Os povos que eram os impérios poderosos, que iam dominar sobre Israel, mas que também iam ser instrumentos do Senhor para castigar seus inimigos, para disciplinar o povo de Israel e depois trazer repouso ao Espírito Santo de Deus sobre aquela terra. Então, toda essa bagunça que está acontecendo das invasões da Síria, das invasões da Babilônia, das invasões da Medo-Pérsia, todas essas invasões, na verdade, elas são esses cavalos vermelhos, cavalos brancos, cavalos malhados, cavalos marrons. Todos esses cavalos, eles têm a ver o quê? Com a ideia de que as pessoas, o povo seria atacado e eles seriam invadidos por esses povos, né? Esses reinos que iam dominar sobre a terra. Aí vem o que os comentários chamam de apêndice, né? Que é algo a mais dentro desse livro, que vai do capítulo 6, versículo 9, até o versículo 15, que ele vai falar que é a coroação de Josué. Lembrando que Josué, aqui nesse ponto, ele é o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote seria coroado. E aí, eu queria dizer para vocês que aqui a gente tem um pedaço, um trecho messiânico que está falando do Senhor Jesus, da vinda do Messias. E nesse bloco do capítulo 6, de 9 a 15, nós temos aqui 8 fatos acerca do Messias. 8 características, 8 coisas que o Messias traria dentro da sua vinda messiânica, da vinda do Messias, né? Então ele vai dizer o seguinte: e o Senhor ordenou: tome a prata, o ouro dos exilados, Heldai, Tobias, Gedaías, que chegaram à Babilônia no mesmo dia, e vá para a casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa, coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote do trono e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Heldai, Tobias, Gedaías, rei, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor, então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, e isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Então aqui tem 8 fatos acerca do Messias. Primeiro fato, está no versículo 12, é que o Messias virá até Israel, né? Então, quando ele fala que aqui está o homem cujo nome é Renovo e ele sairá do seu lugar, é que ele sairá de onde ele está para vir aqui para a terra, e ele está falando que a terra, na verdade, é o Israel de Deus, e ele virá para Israel. Primeiro fato é esse. O segundo fato
é que ele edificaria o templo do milênio. E aí ele vai falar, né, no versículo 12 ainda, que esse o renovo, o nome dele é renovo, e ele construirá o templo do Senhor, né? E mais uma vez, pessoal, qual que é o templo? No Novo Testamento, qual que é o templo do Senhor, né? E aí, se você for lá para João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e depois da mulher samaritana entender sobre a água viva que vem do interior daqueles que bebem da água do Senhor Jesus, ela pergunta, aonde nós devemos adorar, né? Aqui é o poço que o nosso pai Jacó deu a nós. Aonde que nós devemos adorar? Porque, de uma certa maneira, essa mulher estava buscando uma medida religiosa de onde adorar. Ela estava querendo dizer do templo. Ela queria chegar numa conclusão de que, será que é só o templo de Jerusalém que se adora ao Senhor? Né? É só lá que nós adoramos ao Senhor? Aonde que nós temos que adorar? Se Jacó também fez o poço dele aqui na Samaria, né? E Jesus diz o quê? Não, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, quem é o templo hoje? Somos nós. O templo somos nós. Nós somos o templo. O Estevão, no Atos capítulo 7, o Estevão morreu porque ele estava falando para os judeus, né? Não adianta vocês adorarem o templo, esse templo feito de pedras, porque Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus quer habitar nas pessoas. Então nós precisamos transformar o nosso coração duro, quebrar a nossa religiosidade e viver Jesus Cristo nas nossas vidas. E aí sim, você vai ser o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo vai habitar na sua vida. E aí você vai ser um verdadeiro adorador, né? Então, assim, é importante a gente entender toda essa logística do que a palavra está trazendo para nós. O terceiro fato acerca do Messias está no versículo 13, e ele fala que a vinda do Messias será gloriosa, ou seja, vai vir cheia de majestade. O versículo 13 diz que ele construirá o templo e será revestido de majestade. Essa majestade é a glória do Senhor, a presença do Senhor, né? E é por isso, eu penso, né, pessoal, como que o segundo templo vai ser mais glorioso do que o primeiro templo? Como que é possível alguém construir algo a nível ou mais precioso do que o Salomão construiu naquela época, né? Se o Edir Macedo, da Igreja Universal, aqui na minha avenida Celso Garcia, acha que aquele templo ali é o templo mais majestoso, é a glória do segundo templo, está longe disso. Por quê? Porque a glória do segundo templo, que somos nós, não é feita de pedras preciosas, de ouro, de prata, mas é feito da presença de Deus nas nossas vidas, dos frutos do Espírito que se manifestam, daqueles que não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito, manifestam o fruto do Espírito nas nossas vidas. Então nós precisamos ter manifestar a glória do Senhor. E essa manifestação da glória do Senhor vem através dos testemunhos daquilo que Deus está fazendo em nosso meio, do nosso compromisso com Deus, do nosso compromisso em abençoar a nossa igreja, faz com que a gente manifeste o nosso compromisso que nós temos com Deus na vida espiritual. O quarto fato acerca do Messias, então, que está no versículo 13 também, que ele fala que ele vai ser ao mesmo tempo rei e sacerdote. Então ele fala assim, ele se assentará em seu trono, ele será sacerdote do trono. Calma aí, ou o cara é sacerdote ou o cara é rei, né? Então, assim, que negócio estranho é esse? Sim, o nosso Senhor Jesus, o Messias, seria ao mesmo tempo o sacerdote, o rei e também o profeta.
né? Lembra que eu sempre falo para vocês que no Velho Testamento a gente tem 3 títulos importantes que manifestam a presença de Deus aqui na Terra. O rei representa a autoridade, o sacerdócio representa o povo para com Deus e o profeta representa a palavra de Deus para o povo. Então esses 3 títulos, eles eram separados. De uma certa maneira, Davi, ele tinha esse sacerdócio e o reinado ao mesmo tempo. Mas eu não sei se vocês lembram, mas Saul não tinha. Saul, quando ele foi fazer uma oferta ao Senhor como sacerdote, aquela oferta foi rejeitada. Foi rejeitada, por quê? Porque o Saul não tinha a unção de sacerdote, mas o Messias teria. E aí eu penso que Davi, de uma certa maneira, porque o Messias viria da raiz de Davi, o Davi teria sim os dois dons, que seria a unção do rei e a unção do sacerdote, né? Então aqui fala que o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, seria os dois. Ele seria tanto a representação da autoridade de Deus aqui na terra, como aquele que aplicaria o sacrifício do Cordeiro para a perdão de todo o povo, de toda a humanidade. E ele foi o profeta que trouxe essa palavra, e ele foi também o Cordeiro que foi morto para o perdão dos nossos pecados. O Cordeiro definitivo, a oferta definitiva, que trouxe para nós a salvação completa. Hoje não precisa, a gente não precisa mais matar animal nenhum, a gente não precisa derramar sangue nenhum. A gente não precisa derramar mais sangue, porque o sangue do Senhor Jesus, do Messias, foi suficiente para pagar pelo pecado de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. E é por isso que nós não derramamos sangue, mas quando nós celebramos a ceia, nós simplesmente lembramos do sangue que foi derramado naquela cruz por nós, o preço alto que foi pagado por aquele que é rei e sacerdote. Então é por isso que quando você abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro 2,9, né, que eu sempre falo desse versículo para vocês, mas ele representa exatamente isso. Ele fala assim, olha, de agora em diante, se você é povo de Deus, 1 Pedro 2,9, ele diz assim, vocês agora são geração eleita, sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? Você ao mesmo tempo é sacerdote e você também é rei. Ou seja, você ao mesmo tempo que você é o embaixador de Cristo que representa Deus aqui na terra, você também é um sacerdócio que apresenta ofertas de adoração, ofertas de perdão, ofertas de lamento, ofertas de adoração ao nosso Deus. Então, esse sacerdócio real, na verdade, é o quê? É a autoridade que foi dada por Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus 28, ele está subindo, sendo assunto aos céus, ele fala, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei. E sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De onde vem essa autoridade? De onde vem a autoridade? Jesus tinha toda a autoridade e deu essa autoridade para uma instituição, para a igreja. A igreja que não é um prédio, mas a igreja que é um monte de pessoas compromissadas com Deus, que amam a Deus, que vivem a palavra de Deus, que se purificam dos seus pecados, que reconhecem os seus pecados e que são guiados pelo Espírito Santo. Não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aí a quinta fato acerca do Messias é que ele trará paz no final do versículo 13, né? E ele fala que haverá harmonia entre os dois. Essa harmonia, em outra versão, fala que haverá paz. Mais uma vez, né? Sempre que no Velho Testamento aparece a palavra shalom, a palavra shalom significa harmonia, significa paz, significa integridade, significa prosperidade, né? Significa bênçãos. Tudo isso faz parte da palavra shalom e haveria harmonia entre eles. O sexto fato
é que ele abriria as portas do reino para os gentios, que está no versículo 15. Ele fala assim, gente de longe virá ajudar a construir o templo. Ou seja, as pessoas de fora do povo judeu, ou seja, os gentios. E é por isso que Paulo foi chamado apóstolo dos gentios, porque os discípulos estavam querendo evangelizar e trazer para Jesus só os judeus. Mas aí Deus, ele trabalha na vida de Paulo para que Paulo fale para as pessoas, não, não é só os judeus. Os judeus, na verdade, são o quê? São luz para as nações. Ou seja, nós, como foi a pregação do domingo passado, né? Nós somos a luz para as nações. Nós vamos mostrar para as pessoas de fora como que se relaciona com Deus, como que se vive a vida cristã, como que se vive uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E aí sim, as pessoas vão olhar e falar assim, puxa, eu também quero. E nós não somos judeus, nós não nascemos em Israel, não somos da linhagem dos judeus, das 12 tribos, mas nós fomos abençoados porque a bênção do Senhor ultrapassou as paredes de Israel. Porque o intuito de Deus não era que só Israel fosse povo dele, mas que todas as nações fossem povos dele e através de Israel as pessoas olhassem e falassem, também quero, também quero. Por isso que nós temos que ser exemplo para as pessoas aí fora. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, olha, eu quero ter uma vida assim. Eu quero viver com Deus dessa maneira. Agora, se uma pessoa, né, você tem uma pessoa que é carrancuda, que está toda hora falando assim, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. Toda hora tá brava, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, porque não pode fazer aquilo. Pergunto, uma pessoa de fora olha para uma pessoa assim, fala assim, você quer ser assim? Você quer ser assim? Não, eu não quero, né? Eu não quero. Eu quero ser uma pessoa leve. Eu quero ser que nem aquela pessoa que ama a Deus, que Deus está sempre presente na vida dela, que nas dificuldades ela olha para Deus e confia no Senhor. Eu quero ser igual aquela pessoa ali, ó, que ama ler a palavra, que ama buscar o Senhor, que é compromissado com a igreja dela, que oferta e dizima com alegria no Senhor, porque sabe que está investindo no reino, que está investindo na eternidade. Quero ser que nem essa pessoa aí. Não que nem aquela outra carrancuda, toda brava, toda julgadora, falando, esse aí vai pro inferno, esse aí vai pro inferno, né? Então, às vezes eu penso que nós precisamos ser transformados pela graça e o poder de Deus para amar as pessoas, para viver um relacionamento com Deus que atrai as pessoas. Nós temos que ser uma igreja irresistível. O nosso relacionamento com Deus tem que ser irresistível. As pessoas têm que olhar e falar, eu quero viver assim com Deus. Quero viver dessa maneira. Eu quero viver a igreja irresistível. Eu quero fazer parte de tudo isso. E Deus vai olhar para você e vai achar irresistível estar na sua vida, né? Deus vai querer estar presente nas nossas vidas. Então, assim, o sexto ponto, então, o fato é que Deus, esse Messias abrirá as portas. O sétimo fato é que ele confirmará a palavra do Senhor. No versículo 15, então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Ou seja, vai haver uma confirmação. O Senhor dos Exércitos, ele confirmará com você. Ou seja, a palavra de Deus traz confirmação nas nossas vidas. E o último ponto acerca do Messias é que o Messias vai finalizar dizendo o seguinte: isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Pessoal, as coisas só vão acontecer se nós formos obedientes. Se nós formos obedientes. Problema é que obedecer é difícil, né? A gente é muito rebelde. A palavra de Deus fala, confia em mim na hora da dificuldade. Aí quando vem a dificuldade, a gente já larga Deus e já fica desesperado. A gente não consegue obedecer. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Se você tentar obedecer pela sua própria força,
você vai virar um fariseu. Você vai pegar todas as leis e vai aplicar elas de uma forma externa, não no seu coração. Porque quando a Bíblia fala, isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, é porque se o Espírito do Senhor não estiver em nós, nós não vamos conseguir obedecer ao Senhor. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Né? Nós precisamos ter isso em nossas mentes e em nosso coração, de que esse Deus, ele vai nos ajudar. É por ele, para ele e através dele. Então a gente tem que deixar isso bem consciente nas nossas vidas. Nós precisamos depender totalmente do nosso Deus. Vamos lá, capítulo 7 então. O capítulo 7 e o capítulo 8, então, eles vão trabalhar para nós os problemas sociais e a transformação de Jerusalém. E nesse bloco, né, dos capítulos 7 até o capítulo 8, a gente vai ver assim 5 partes. A questão do jejum, o fracasso em fazer a justiça, as bênçãos de Deus sobre Jerusalém futura, aí vai ter a resposta sobre o jejum e a bênção de Deus que estende sobre toda a humanidade. A gente vai ver isso um de cada vez agora, tá? Então, do versículo 1 a 7, ele vai falar acerca do jejum. No 4º ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias. No 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu, foi quando o povo de Betel enviou Sarezer, regem Meleque com seus homens, para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e nos 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Olha só essa pergunta, pessoal. Foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não eram para vocês mesmos que o faziam? Não são essas palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e o Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias, né? Então vamos lá. Do 1 ao 7, ele está falando aqui acerca do jejum. Essas pessoas estão vindo até os profetas e os profetas e os sacerdotes falando assim: será que a gente precisa continuar fazendo o nosso jejum, né? E a pergunta de Deus é: será que você está fazendo esse jejum para mim? Ou será que você está fazendo esse jejum para você mesmo? Ou será que você está fazendo esse jejum por um propósito egoísta que você tem? Pessoal, é muito perigoso. A questão do jejum, ela é muito perigosa. Por quê? Porque jejum não é greve de fome, pessoal. Jejum não é você... vou fazer jejum para Deus me dar o dinheiro para eu pagar minha fatura no final do mês. Não. Você não faz jejum por um propósito. Você não faz jejum por uma pessoa. Você faz jejum para Deus. Você faz jejum para você ficar fraco fisicamente e você ficar forte no Espírito Santo de Deus. Durante esse jejum, você pode colocar pedidos de oração. Você pode... Não, eu quero orar pelos doentes, eu quero orar pelos meus filhos, eu quero orar para passar no vestibular. Pode orar pelo que você quiser, em jejum e não em jejum. Você pode orar pelo que você quiser. Mas quando você fizer um jejum, não faça um jejum por alguém. Faça um jejum para Deus. Faça um jejum porque você ama o Senhor Jesus. Faça um jejum porque você está dizendo para Deus: Deus, você é mais importante do que tudo que eu tenho na minha vida. E é por isso que na Páscoa a gente faz um jejum de escolher as coisas que a gente mais gosta.
e deixar de fazer as coisas que a gente mais gosta, para que o nosso jejum seja para Deus. E a gente fale para Deus, Deus, você é mais importante do que as coisas que eu mais gosto nesse mundo. Então, nós temos sim que repensar na questão do... Porque assim, olha pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Guarda o que eu estou falando para vocês. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E a palavra de Deus diz aqui, olha: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, assim, o jejum é um sacrifício. Amém? Amém, verdade. O jejum é um sacrifício. Mas obedecer a Deus é mais importante do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, assim, o que acontece, pessoal? Acontece que o povo aqui, ele estava vivendo numa religiosidade. E esses 70 anos de cativeiro, eles estavam fazendo um jejum pelos pecados que eles cometeram e que causaram o cativeiro na Babilônia. E eles faziam jejum todo quinto mês. Mas esse jejum, externamente, parecia uma coisa bonita e uma religião linda. Mas, na verdade, não tinha fruto. E aí eu penso, sabe, pessoal? Eu penso que o quê? Que uma religiosidade externa não gera frutos. Uma religiosidade de aparência não gera frutos. Fruto se gera de um coração obediente ao Senhor. Fruto se gera de um grupo de pessoas que decidiu viver para obedecer a palavra de Deus. Que na hora da dificuldade, ao invés de confiar em si mesmo ou entrar em desespero, olha para o Senhor Jesus e confia nele e ora e busca o Senhor. E a gente está ouvindo tanto isso, a gente ouve tanto isso, né? A gente está ouvindo tanto, né? Que eu penso assim, que é um treinamento, sabe? É um treinamento de assim, quanto mais você se exercitar, na hora do susto, naturalmente você vai agir conforme você está treinando. Não sei se você entende o que eu estou falando, né? Eu vou explicar de uma forma que eu gosto de jogar tênis, né? Então, assim, a gente no tênis, isso é por isso que os jogadores se machucam tanto, porque o movimento é tão repetitivo, que eles se preparam para o imprevisto. Então, eles treinam aquele movimento para que uma hora que a bola vier no susto, eles vão fazer aquele movimento certo e a bola vai andar. E eles nem pensaram para bater daquele jeito. Nenhum jogador pensa para bater. Eles batem por quê? De tanto treinar, de tanto estudar, de tanto se dedicar àquilo, que quando a bola vem na frente é natural, eles já vêm e batem. E o negócio acontece. Eu quero dizer para vocês que a vida cristã também é assim. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se dedica ao Senhor, quanto mais você busca em primeiro lugar, na hora da dificuldade, você vai agir conforme o seu instinto espiritual. Naturalmente, vai vir um problema e você vai ser que nem Josafá. A história de Josafá é muito interessante. Quando Josafá ficou sabendo que Amon e Moabe se juntaram para atacar Israel, o que o Josafá fez? Pôs-se de joelho, apregoou um jejum, rasgou as suas vestes e começou a orar. Agora, os outros reis não. Alguém vai te atacar. Ai, meu Deus, e agora? Preciso fazer arma, preciso juntar exército, preciso fazer aliança com o Egito, preciso fazer... Você entende? Se você não está acostumado a buscar Deus, na hora da dificuldade, você não vai buscar Deus. Isso que é verdade. Então, se você está acostumado a buscar Deus,
na hora da dificuldade, você vai buscar Deus. Então, tudo isso é um treinamento, e o jejum é um treinamento. E é por isso que a gente tem que fazer jejum várias vezes ao ano. Por quê? Porque tudo isso é um treinamento. Porque na hora que vier uma dificuldade, a primeira coisa que você vai fazer é jejuar. Agora, se você faz isso por religiosidade, se você faz isso para mostrar para as outras pessoas que você é mais espiritual do que os outros, isso não vai dar fruto. Você lembra quando Jesus falou de oração? Jesus falou assim, olha, 2 pessoas entraram no templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava assim, ah, Senhor Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, no 5º e no 7º dia. Eu dou dízimo de tudo que eu ganho. Eu sigo as tuas leis. Não sou que nem aquele miserável publicano, pecador e miserável. E aí o publicano estava lá no fundo da igreja, batendo no seu peito, falando assim, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Depois Jesus pergunta para os discípulos, qual dos dois foi perdoado? Qual dos dois teve a manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus? Entende, pessoal, que a nossa religiosidade, ela não pode ser uma religiosidade externa. E é por isso que o sacrifício não deve vir antes de um coração obediente. E é por isso que você não dá dízimo se você primeiro não conseguiu ter um coração obediente ao Senhor. Eu teria até a ousadia de falar para você o seguinte, se você não tem um coração obediente, não dizima ao Senhor. Não oferta ao Senhor. Porque a oferta que agrada ao Senhor é fruto de um coração obediente. Quando a gente tem um coração obediente, a gente faz o sacrifício e o sacrifício gera frutos. E os frutos são visíveis. Só frutos são visíveis. E é por isso que eu tenho medo de um monte de igreja que está morrendo. Está morrendo, sabe por quê? Porque continua tendo culto domingo, continua tendo, sabe, escola dominical, continua tendo não sei o quê, mas não tem fruto. Há anos e anos que não se vê uma pessoa se convertendo numa igreja. Anos! Conheço igreja que tem anos que não vê uma pessoa se converter. Aí eu penso, né? Será que essa igreja não é como esses homens que vieram e perguntaram para o sacerdote, ô sacerdote, será que a gente precisa continuar jejuando aí no 5º e no 7º mês? Né? E aí a palavra de Deus vem e diz assim, para quem você está jejuando? Para mim? A gente vai ter uma resposta mais tarde. Vamos lá. E aí do capítulo 7, então, a gente vai ver que do versículo 8 ao 14, ele vai falar sobre o fracasso. O fracasso do povo em, na sua religiosidade, querer fazer justiça, mas essa justiça é feita sem misericórdia. E aí ele diz assim, a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos. Administrem a verdadeira justiça. Olha só. Administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão um para com os outros. Não oprimam a viúvas e órfãos, nem o estrangeiro, nem o necessitado, nem tramem maldade uns com os outros, mas eles se recusam a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e a palavra do Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalharei como um vendaval entre as nações, e eles nem conhecem a terra que deixaram para trás. Ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Olha só, pessoal, o que acontecia? As pessoas, elas faziam justiça com as próprias mãos.
elas não faziam, não administravam a verdadeira justiça que vinha do Senhor. Por quê? Porque a verdadeira justiça do Senhor vem carregada de misericórdia e compaixão. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos que tomar cuidado com a nossa autojustiça. Porque a nossa autojustiça é preto no branco. Você errou, você tá fora. E a gente gosta de ser assim, sabe? É preferível ser assim, porque é mais fácil, né? A lei fala, então vamos resolver com a lei, né? Mas Jesus, ele não veio aqui que de uma certa maneira ele quebrou o sábado, né? Eu acho que a quebra do sábado de Jesus, quando Jesus curou aquele cara da mão aleijada no templo, porque ele estava na sinagoga e tinha um cara com a mão aleijada, falou, você quer ser curado? Eu falei, eu quero. Você está curado em nome de Jesus. Aí a mão dele ficou normal. E aí os fariseus começaram a ficar bravos porque ele tinha trabalhado no sábado e ele quebrou a regra do sábado. Ele quebrou a lei. Pessoal, por que Jesus quebrava a lei? Não é que ele quebrava a lei, ele era a lei. Então, de uma certa maneira, a justiça sem misericórdia, ela é uma justiça humana. É claro que uma pessoa matou uma pessoa, vai para cadeia, é certo que vai para cadeia. Mas eu não preciso tratar ela mal, chutar ela porque ela fez isso, entendeu? Porque se você chutar, você está usando força e poder e não o Espírito do Senhor. Mais uma vez a gente vê a mão de Deus agindo através daquela palavra, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito vem o Senhor. Então, aqui na Terra, a gente vai ter que julgar as pessoas. Por quê? Porque vai acontecer não o julgamento de quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, mas algumas situações a gente vai determinar se está certo ou se está errado. E eu vou dizer para vocês, viu, pessoal, se você não sabe, a nossa igreja tem uma coisa chamada disciplina. Aliás, existe um livro chamado O Livro da Disciplina Metodista Livre. E lá ele fala das correções. Se algum de nós cometer um erro, né? Se você cometer um erro, se eu como pastor cometer um erro, eu preciso ser disciplinado conforme o livro de disciplina da Igreja Metodista Livre. Mas não sem misericórdia e não sem compaixão. Você entende? Então é fácil, uma pessoa errou, você põe disciplina, abandona essa pessoa para sempre. Isso não teve misericórdia, isso não teve compaixão. É por isso que ele fala dos órfãos e das viúvas, das crianças. É por isso que Lucas é chamado de o livro dos marginalizados, porque Lucas está sempre falando das mulheres, das crianças, das viúvas, dos órfãos. Porque, não sei se é por isso, mas porque Lucas era médico, né? Talvez Lucas ele tinha esse senso. Lucas, como médico, ele deve ter feito essa promessa de ajudar todas as pessoas, independente de quem ela é e do que ela fez. Não é verdade? Então, assim, a justiça do Senhor, ela vem carregada de compaixão e de misericórdia. Então, é importante a gente ter isso em nossas mentes, né? De viver essa justiça. Não endureçam o seu coração, porque os judeus dessa época, eles taparam os ouvidos para misericórdia e compaixão e ficaram só com a justiça. E aí, na hora que eles precisavam de justiça, o que Deus fez? Deus também tapou os ouvidos dele. Então é aquela palavra do Novo Testamento que fala assim, olha, se você se envergonhar de mim aqui na terra, a hora que você chegar na porta do céu, eu também vou me envergonhar de você. É o texto no Novo Testamento que fala daqueles que morreram e chegaram no céu e falaram assim, Senhor, Senhor, deixa eu entrar. Aí Jesus olha, abre a porta e fala assim, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas eu não conheço vocês. Ah, não, mas a gente fez milagres, a gente fez... Não, mas eu não conheço vocês. Por quê? Porque a vida era feita de justiça sem compaixão e sem misericórdia. Porque a vida cristã não é uma religiosidade externa, mas é um coração obediente ao Senhor. Vamos lá, senão a gente não acaba hoje, né?
Então, é importante a gente ter isso, esse não ter um coração rebelde, não ficar surdo para com as coisas que Deus fala. Sabe, pessoal, eu vou contar uma verdade para vocês, né? Sabe esse povo que fala japonês, ou que fala coreano, ou que fala chinês e que fala mais ou menos, sabe? Quem tem muito sotaque. Eu já vi isso, né? Muitas vezes eles entendem português, mas eles só querem ouvir aquilo que eles querem ouvir, né? Quando eles ouvem uma coisa que eles não querem ouvir, eles falam, não entendi. É mais ou menos isso, sabe, pessoal? Claro que entendeu, né? Mas faz de conta que não entendeu, né? E põe culpa na língua. Não, pessoal. Ouça o que você precisa ouvir, tem que ouvir. Tem que ouvir mesmo, porque isso é importante, né? Então, vamos... o comentarista desse trecho aqui, do MacArthur, ele diz assim, o homem é sempre o causador da sua própria ruína. Eu não sei se você vai concordar com essa frase, mas essa frase é bonita, tá, pessoal? O homem é sempre o causador da sua própria ruína. E isso traz uma ideia de que o pecado da ideia de pecado, que todos nós somos pecadores e precisamos da glória de Deus. Ou seja, o homem é sempre o causador da sua própria ruína, né? E a gente precisa, então, ouvir o Espírito, como fala no versículo 12, tá bom? Capítulo 8, então, para terminar, ele fala da bênção do Senhor sobre Jerusalém futura. E do versículo 1 ao 15, ele traz a palavra assim, mais uma vez veio a palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, lembra que eu falei para vocês, né? Que Ageu, Zacarias e Malaquias vai aparecer o Senhor dos Exércitos, essa expressão Senhor dos Exércitos, mais de 90 vezes. Mais de 90 vezes aparece a expressão é o Senhor dos Exércitos. Ele diz assim, tenho muitos ciúmes de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres da idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente nesse povo, naquela época será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente, eu os trarei de volta para habitarem em Jerusalém, serão o meu povo, eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleceram as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo, não havia salários para os homens e nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente desse povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente desse povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. E não tenham medo antes, sejam fortes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão com seus antepassados e enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos. Também agora decidi fazer de novo bem a Jerusalém, e agora decidi fazer de novo bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros, julguem corretamente. Esse aqui é a outra parte. Mas vamos lá. Então aqui ele vai falar sobre o futuro de paz e prosperidade. E que Deus tem o controle da história. Deus, você vê aqui que Deus, ele até fala assim, eu que coloquei uns contra os outros, né? Eu que fiz acontecer todas essas coisas, né? Então, assim, de uma certa maneira, a gente precisa entender que a soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, e nós precisamos confiar nesse Deus. Talvez a gente não entenda as coisas porque
no nosso campo de visão, a gente só consegue enxergar uma parte. Mas se você conseguisse enxergar o todo, você viria a coisa de uma forma diferente, né? Mas porque nós só conseguimos enxergar um pedaço, às vezes a gente acha que Deus não é bom. Às vezes a gente acha que Deus não é justo. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle. Mas não, Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos confiar nesse Deus que é um Deus maravilhoso. E aí, do versículo 16 ao 19, ele traz a resposta do jejum, né? Então ele diz assim, do versículo 16, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros, julguem retamente os seus tribunais, não planejem no íntimo mal com o seu próximo, não queiram jurar falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, a gente vê aqui, nesse texto, que a resposta do jejum é a obediência do Senhor. O que você precisa fazer? A resposta é assim, eis o que vocês devem fazer. Ou seja, antes do sacrifício, você precisa ter um coração obediente. Obediente a quê? Aí eu pontuei 4 coisas aqui que Deus odeia. Deus detesta essas coisas aqui. E a gente precisa fazer o contrário, né? Falar a verdade falar a verdade cada um ao seu próximo. Por quê? Porque a mentira é algo que Deus odeia. Nós precisamos falar a verdade uns para com os outros. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. A verdade, ela precisa ser dita da maneira certa, na hora certa, para a pessoa certa. Você concorda comigo? Porque se você errar em um desses pontos, você peca, né? Então, ó, a verdade tem que ser dita na hora certa, da maneira certa, para a pessoa certa, né? Então, assim, se você pega a pessoa na hora errada para falar uma verdade, o negócio vai dar ruim, né? Por quê? Porque tem todo orgulho, né? Eu tenho coisas que eu gostaria de falar para as pessoas. Para muitos de vocês aqui, eu tenho coisa que eu queria falar, mas não é a hora certa. Agora, quando chegar a hora, eu vou falar, né? Então, assim, eu penso aqui que falar a verdade você precisa saber a hora certa, a pessoa certa, da maneira certa, né? Então, por isso, pessoal, é por isso que a gente não toma decisões com sangue quente. As duas pessoas estão brigando em pé de guerra. E aí você vai querer falar a verdade? Deu ruim. Entendeu? Porque com sangue quente não se resolve coisas importantes. Mas aquela pessoa falou para mim. O meu filho falou para mim que não quer mais me ver, que não me ama mais. Pessoal, aquilo tudo era a palavra do sangue quente. A palavra do sangue quente, ela vem carregada daquilo que está no coração da pessoa. Não confia naquilo que vem, nas palavras que vêm, quando o sangue está quente. Porque aquilo não é verdade, né? Quantos aqui já não falaram besteira na hora do sangue quente, não é verdade? Todo mundo já falou besteira na hora do sangue quente. Tá com o sangue quente, a gente fala besteira, mas assim, tudo bem. Eu acho que o sangue quente gera atitudes pecaminosas, né? O pecado já começou porque o sangue ferveu, né? Porque se a gente tivesse mais do Espírito Santo, a gente não ia deixar o sangue ferver, mas o sangue ferveu, né? Então, a gente precisa ter essa questão no nosso coração. Ele fala também, julguem retamente. Mais uma vez, volta para aquele outro texto, que a justiça, ela precisa ser uma justiça com misericórdia e compaixão. A terceira coisa que ele fala aqui, não pensar mal contra o seu próximo. Pessoal, a gente não pode pensar um mal contra o nosso próximo. E aí eu penso que vale aqui um ditado, eu não sei se é um ditado ou se é sei lá o que é, mas chama benefício da dúvida. Ao invés de você pensar o mal da pessoa, tenta pensar o bem, né? Tenta se preocupar com a pessoa. Uma pessoa, acho que era o pastor Arata que falou isso para mim um dia, né? Uma pessoa não veio na igreja durante 3 domingos. Aí quando ele chegou na igreja, um irmão falou assim, ei, a cama tava boa, né? Ficou assistindo o jogo de futebol, né?
E aí o irmão ficou triste, abaixou a cabeça e começou a andar. Aí o pastor Arata foi lá e falou assim: ô, meu irmão, quanto tempo? Tá tudo bem com a sua vida? Né? Você tá precisando de alguma coisa? Aí o cara começa a chorar e fala assim: pastor, fiquei desempregado. Eu não tinha nem dinheiro para vir para a igreja. O dinheiro que eu tinha para vir para a igreja, eu preferi comprar comida para as pessoas da minha casa, porque senão o pessoal ia passar fome. Eu tinha passagem só para 2. E como 2 iam e os outros não iam, eu preferi que ninguém fosse. E eu fiquei com vergonha de falar para as pessoas porque eu não tinha dinheiro para vir para a igreja. Por isso eu faltei 3 semanas e agora eu consegui um emprego. E agora eu estou conseguindo vir de novo para a igreja. Sabe, pessoal, isso é o benefício da dúvida. Ao invés de você já sair julgando as pessoas sem compaixão e misericórdia, faça justiça, compaixão e misericórdia. Não pense o mal contra o próximo. E a última coisa que ele fala aqui é não jurar falsamente. E eu digo para vocês, para mim, não jurar falsamente significa assim: não prometa aquilo que você não vai cumprir. Isso eu aprendi com os indígenas, tá, pessoal? Porque às vezes iam os americanos lá tal, e falava assim: não, eu prometo que essa foto que eu tirei eu vou mandar para você. Vai nada! Não tem nem como chegar essa foto na aldeia. E eu não, eu prometo que eu vou mandar. Não, não promete. Eu nem traduzia para os indígenas. Eu falei assim: olha, ele está falando aqui, se der, ele manda essa foto para você. E aí os americanos: I promise you that I'll send you this picture for you. Não, nem traduzia essa frase. Eu traduzia assim: ó, meu irmão, se der, ele vai mandar essa foto para você, tá bom? Porque eu acho que às vezes jurar falsamente é isso, sabe? É você prometer uma coisa que você não vai cumprir. Então não prometa coisas que você não vai cumprir, né? Então eu acho que isso é importante para a gente pensar, né? E tudo isso tem a ver com a conduta, né? A melhora da conduta. Aí anota aí para vocês, eu não vou falar agora, senão vai demorar muito. Mas o Salmo 15 vai falar sobre essa mudança de conduta, a obediência ao Senhor. O Salmo 24:4 vai falar para nós que nós precisamos ter mãos limpas e coração puro. E tudo isso a obediência vem antes do sacrifício. E Provérbios, capítulo 6, versículo 20 a 22, também fala que nós precisamos mudar a nossa conduta e fazer o bem e não o mal. E lá em Provérbios fala assim: olha, essas coisas que eu estou falando para vocês que são importantes, fale durante o dia, fale enquanto você estiver sentado, fale enquanto você estiver comendo, fale enquanto você estiver dormindo, para você nunca esquecer de obedecer ao Senhor. E finalmente o versículo 20 a 23, que ele diz o seguinte, ele fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, povos habitantes de muitas cidades ainda virão, e habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. Muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar em seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Né? Então, assim, é aquela frase que Jesus disse numa festa dos tabernáculos: porque a salvação vem dos judeus. Né? E sempre que eu leio esse texto, eu lembro de estar em Jerusalém, no Muro das Lamentações, e eu estava do lado do pastor Luiz Saião, e veio um judeu muito bravo, falando assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Né? E aí o pastor Saião, com toda a humildade, ele fala assim: a gente está aqui porque de vocês veio a razão das nossas vidas. Aquilo foi a coisa mais chocante que eu ouvi em Israel em toda a minha viagem. Eu aprendi um monte de coisa lá, mas essa foi a melhor. O Saião falou assim: a gente está aqui porque foi de vocês que veio a nossa razão de viver. O judeu abaixou a cabeça e foi embora. Né? Por quê? Porque nós cremos nesse Deus. A bênção, ela se estende para toda a humanidade. Está falando que as outras nações, até as nações poderosas virão
para buscar o Senhor, vão buscar e adorar a Deus. Jerusalém seria o centro de todas as coisas e principalmente o centro da busca pelo Senhor. E não estamos falando do Jerusalém lá em Israel, físico lá, né? Estamos falando da presença de Deus. A Nova Jerusalém hoje são todas as nossas igrejas, onde nós buscamos, de todos os lugares as pessoas virão buscar o Senhor, porque isso é importante para as nossas vidas. Amém? Muito bom. Vamos lá. Alguém tem então alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos orar então. E aí amanhã a gente vai ver Malaquias, tá bom? E aí segue a sequência, vocês seguem a sequência do Zacarias, mas amanhã a gente vai fazer o estudo de Malaquias e fechar o Velho Testamento amanhã. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado pelas palavras de Zacarias. Deus, que realmente nós possamos tomar isso como uma prática nas nossas vidas, não por força, nem por poder, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor. Que nós possamos confiar em ti, que o Senhor nos dê um coração obediente, obediente aos teus mandamentos, obediente à tua palavra, obediente a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através do estudo da tua palavra. Obrigado, Deus, pela palavra de hoje, que o Senhor continue a guiar os nossos caminhos no Senhor, que o Senhor continue a se manifestar com o teu Espírito Santo em nós e que na nossa busca pelo Senhor, pela tua palavra e não por religiosidade, que essa busca gere frutos, frutos que venham glorificar o teu nome e exaltar o Senhor. Te agradecemos e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira chuvosa e a gente se vê amanhã, então, tá bom? Tchau, pessoal. Olha, Aninha, Vini. Olha que lindo que ele tá. Vini. Vini não. Nico. Ai, que bom. Ai, que lindo. Beleza, Bom ver pessoal? vocês. Aí, Aninha, que bom que você tá aí. Ótimo dia para todos. Ótimo dia, Beijão. pessoal. Deus abençoe. A gente se vê amanhã, então. Tchau, bom dia. Tchau, tchau.